Salve, salve galera! Estou de volta com mais cenas do subsolo. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao balanço dos lançamentos dos discos que merecem destaque mês a mês. E a bola da vez é junho de 2022. No mês de junho que passou, eu não identifiquei quase nenhum disco de banda famosa no underground. De qualquer estilo, blues rock, indie rock, rock alternativo, heavy metal, hardcore, death metal. Das bandas mais renomadas no underground, o Kreator, da Alemanha, da história do thrash metal, lançou seu disco novo em junho e eu comento daqui a pouco. Falando em números, eu listei 202 discos lançados em junho que eu queria ouvir, mas de fato só ouvi 64. A grande maioria eu pulei na segunda, terceira faixa. Foi um mês com muita porcaria, muita coisa... Mas consegui identificar alguns legais, do hard rock, blues rock ao black metal, passando pelo rock industrial, que tinha muito tempo que eu não parava para ouvir. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário se você tiver algo a dizer, dar um like se você curtir o vídeo e divulgar por aí, passar para os amigos, mandar o link. Ajude o canal a crescer. Eu venho começando os vídeos sobre os lançamentos de mês a mês, sempre pelo lado indie rock, rock alternativo. Mas neste vídeo de hoje não vai dar. Acontece que entre os lançamentos de junho, eu não achei nada que prestasse no mundo do indie rock. Já no cenário mais crossover, mistura hardcore, punk, os negócios mais alternativo, a banda brasileira Matanza Inc., Matanza Incorporated, lançou o seu segundo disco chamado Retórica Diabólica. O Matanza Inc. é um dos frutos da dissolução do Matanza, a banda que fez sucesso nos últimos anos, que acabou e os caras se separaram. A parte instrumental fez o Matanza Inc. e o vocalista Jimmy London fez a banda Matanza Ritual. Eu nunca fui fã do Matanza, mas esse Matanza Inc. é melhor do que o original, principalmente pela entrada do vocalista Vital Cavalcante, que foi de bandas como Poindexter, Jason, que era bem legal, do Rio de Janeiro. A banda continua na linha country core, com hardcore melódico, só que agora as guitarras mais na linha heavy, hard rock, estão mais evidenciadas e Vital canta de fato, ele não faz só declamar as letras, como o antigo vocalista do Matanza. Nessa linha crossover, um hardcore mais moderno, a banda Speed, da Austrália, lançou o disco Gang Called Speed. É um EP que não é nada sensacional, mas vale a pena ouvir, é uma pancadaria mais cadenciada, bem interessante. Outra banda que vale a pena conferir é Raptors, que se escreve RXPTRS. É um grupo da Inglaterra que lançou seu primeiro álbum chamado Living Without Death's Permission, Vivendo Sem a Permissão da Morte. É um hardcore melódico com um pé no metalcore, no rock alternativo, com uma pegada hard rock. É uma mistureba, mas que no final dá certo. Já do Canadá, o grupo Alexis on Fire lançou seu quinto álbum chamado Otherness. Alexis on Fire é outra banda que mistura alguns elementos. Hoje em dia todo mundo usa post alguma coisa, né? Post rock, post metal, post black metal. Eles se dizem post hardcore. Mas, na verdade, tem um pé no hardcore melódico com um lado emo, nessa linha post-hardcore, uma coisa meio punk rock, meio Riot Girl. Eu estou falando da banda Petrol Girls, que surgiu na Inglaterra, recentemente, pelo que vi, mora na Áustria, e que lançaram em junho o disco Baby. É um som agressivo e tosco e, ao mesmo tempo, singelo, com letras super politizadas, super feministas. Continuando, vamos falar um pouco do heavy metal. A banda Gwar, dos Estados Unidos, lançou seu novo disco, The New Dark Ages. O Gwar continua fazendo aquele som heavy, hard, com passagem thrash, algum metal moderno, mas continua sendo uma banda que chama mais atenção pela imagem, pelas fantasias, do que pelo som. Já para quem curte o power metal, metal melódico, a banda Dawn of Destiny, da Alemanha, lançou o disco Of Silence, que é mais um disco de metal melódico com vocais masculinos e femininos, mas tem um trabalho interessante. A banda Civil War, da Suécia, lançou o disco Invaders.
Civil War é um grupo formado por ex-músicos do Sabaton, e o som é um power metal sinfônico que lembra o Sabaton com a pegada do Kamelot. Na verdade, com a pegada de 90% das bandas de power metal melódico dos anos 90. Já a banda Seven Kingdoms, dos Estados Unidos, lançou Zenith. É o quinto álbum da banda, que foi formada em 2007, e traz um vocal feminino bem legal, que lembra um pouco o Kimberly Goss, da banda Synergy, da Finlândia, e umas melodias que lembram Doropesh, a grande rainha do heavy metal e do power metal alemão. Falando de Brasil, a banda Caravelos lançou o disco Intermundos. Caravelos é uma banda que nasceu em Pernambuco no início dos anos 2000 e lançaram 2 álbuns até 2010. Depois disso, a banda deu uma parada. O guitarrista Glauber Oliveira entrou no Harlequin, o projeto de Mário Linhares, do Dark Avenger, quando o Dark Avenger estava meio paradão, e com a volta do Dark Avenger, Glauber acompanhou Mário no projeto The Beloved Bones, que foi o último lançamento do Dark Avenger antes de Mário Linhares falecer em 2017. Depois disso, Glauber Oliveira retomou o Caravelos, que nos últimos anos conta com o vocalista Leandro Cassoilo, que também é do Viper. O som é um power metal com prog metal. É muito bem feito. Me cansa pelos excessos. Não é uma sonoridade que eu goste muito. O prog metal não é muito minha praia, mas o Caravelos é bem melhor do que quase tudo do estilo que está rolando por aí. Confira Intermundos. Para fechar este bloco de heavy metal, a banda Dumpf, que lançou seu primeiro disco, The Arrival. Dumpf é mais um projeto de ex-músicos do Sabaton, da Suécia, só que nesse caso com músicos que participaram do Bathory, a banda de Corton, que faleceu há alguns anos, infelizmente. Já o líder do Dumpf, na verdade, é um cara que tem nome no cenário eletrônico na Europa. Eu não sei o nome verdadeiro dele, ele usa o nome artístico E-Type. A sonoridade é meio Sabaton, mas com um lado meio dark metal, mais sombrio, com as guitarras travadas à la Pantera e uns coros e teclados épicos à la Gravedigger. É um som pesado, melódico e sombrio que trouxe um bom resultado. Às vezes tem uma pegada meio pop que chega a lembrar o Ghost, mas é legal. Dumpf. Eu falei no início do vídeo que nunca mais tinha ouvido o rock industrial, mas na verdade eu não tinha mais encontrado nenhuma banda que chamasse atenção. Entre os lançamentos de junho, 3 discos eu parei para ouvir. Um da banda Collapse, um projeto da Austrália que lançou o disco Until the Day I Die. É um post-metal industrial, noise, só indicado para quem curte muito rock industrial, som industrial, porque não é canção, é uma colagem de ruídos, de barulhos, criando uma música muito estranha, mas eu gosto. Já o grupo American Animal existe desde 1999 e eu só ouvi agora. É um projeto de um cara de Nova York, nos Estados Unidos, com a participação de gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é país. O som é um punk industrial, um cyberpunk, com uma bateria que às vezes beira o death metal. Seguindo com o industrial, um som que eu gostei muito foi Above and Below, com o disco Suffer, Decay, Alone. É o projeto de um cara, um one-man band dos Estados Unidos, que faz um metal industrial com dark music, com a música sombria, é denso, arrastado e nervoso ao mesmo tempo. É praticamente uma música para entrar em transe. Se você não curte o metal industrial, o rock industrial, se afaste. Se você tem a cabeça mais aberta e quer conhecer outras coisas, ouça Above and Below. Seguindo com um som barulhento, mas menos caótico, a banda Pre-Human Vaults lançou o disco Allegiance Divine. É um grupo de death thrash metal com músicos dos Estados Unidos e da Suécia que lançaram agora seu primeiro EP. Não é nada sensacional, mas vale a pena conferir, o vocal é muito bom. Já uma banda que me chamou a atenção nos últimos tempos foi o Werewolves, os Lobisomens, que lançaram agora seu terceiro disco, From the Cave to the Grave, um grupo da Austrália
que faz um death metal com black metal, um death metal técnico. Uma banda mais antiga é o Paganizer, da Suécia, que lançou o disco Beyond the Macabre. Os caras estão aí há zilhares de anos. Já lançaram vários EPs, singles, splits, e agora chegaram ao 12º álbum. Agora duas bandas da Noruega. Um é o Hypermass, que lançou o disco Empyrean. A banda existe desde 2012 e só agora chegou ao seu primeiro álbum. É um death metal melódico, progressivo, quase um prog metal brutal, só que sem as guitarras chatas do prog metal, aquela coisa exagerada, cheia de técnica, cheia de barulhinho, parecendo um videogame. Agora, entre os sons mais brutais, o que eu mais curti entre os lançamentos de junho foi o disco novo da banda Cold, também da Noruega. Eles lançaram o disco Svartsen. Eu não sei como se pronuncia, é em norueguês. O Cold é uma banda que surgiu no início dos anos 2000, na segunda onda do black metal norueguês. Só que logo depois do início, eles deixaram de lado aquela tosqueira, aquela coisa mais agressiva, barulhenta e mal gravada, e partiram para um som mais cadenciado, mais melancólico, mais denso, até que chegaram nesse disco novo, que foi produzido por Andy LaRocque, um dos melhores guitarristas da história do heavy metal, que toca com King Diamond desde os anos 80. Aliviando o peso, eu vou falar de hard rock. Eu começo com mais um nome da Noruega, o cantor Jorland, que lançou mais um disco da sua carreira solo, que se chama Over the Horizon Radar. É um hard rock com uma pegada heavy, é bem feito, boas músicas, mas é um estilo que é difícil de fugir dos clichês. Jorland apareceu para o mundo quando ele cantou no Masterplan, a banda criada por Roland Grappel, que foi guitarrista do Helloween. E apesar de ter cantado também em várias outras bandas, ele sempre manteve a carreira solo, mas foi muito mais reconhecido pelas versões, pelos covers que ele lançou ao longo da carreira. Tem várias coisas pela internet, e se depender do disco novo, ele vai continuar sendo reconhecido pelos covers. O rapaz não é bom compositor, as músicas são muito insossas. Ainda no hard rock, a banda Bloody Hills lançou o disco Rotten Romance. É mais uma banda hard rock com pegadas heavy metal, umas coisas de metal moderno, mas só me chamou a atenção porque é uma banda da Letônia. Mas os destaques para mim deste som hard rock retro classic rock são a banda Mirror Queen, um grupo dos Estados Unidos de Nova York, que lançou o disco Inviolate. Parece uma banda saída dos anos 70 do underground, até a gravação é característica da época. O som e a voz lembram muito Gloucester Cult, que também é de Nova York, e as bandas Satan e Diamond Head, que marcaram aquele início dos anos 80 com a New Wave of British Heavy Metal. Mirror Queen, bem legal, quarto álbum, e Violate. Eu falei que eram dois destaques nessa linha hard retrô, então a outra é Kashmira, uma banda da Espanha, de Barcelona, que lançou o disco Ambos Mundos. Este é o segundo disco do Power Trio, que faz um hard blues rock. Tem uma pegada meio Hendrix, com Frank Marino, com Dusty, com Budgie do início de carreira. Inclusive o timbre vocal da vocalista e baixista do Kashmir lembra muito Burke Shelley, vocalista do Budgie, e Geddy Lee, do Rush. Sensacional, Kashmir, Ambos Mundos. Para fechar o vídeo de hoje, vamos com as bandas mais thrash metal. Da Polônia, vem a banda Damage Case, que lançou o disco Heavy Metal Sacrifice. É um thrash metal old school, meio como o início do estilo nos anos 80. É um thrash metal com um pé no black metal, uma coisa meio Venom, meio Motorhead. Tem umas guitarras trabalhadas meio como o Running Wild dos anos 80 e ainda uns toques punk, um negócio meio tosco, é bem legal. É a cara dos anos 80, feito hoje em dia. Outra banda de thrash com passagens black metal, mas completamente moderna, é o Heart Attack, da França, que lançou o disco Negative Sun.
É um disco brutal, agressivo e melódico ao mesmo tempo. No meio do álbum cai um pouco a qualidade, mas volta a pegar ar. Heart Attack com Negative Sun. E para realmente encerrar o vídeo de hoje, o disco mais legal de junho de 2022, o Creator com Hate Overalls. O Creator é uma das bandas mais importantes da história do thrash metal alemão. Eles surgiram lá em 1985 com o primeiro disco, foram sensacionais até o quinto, o Come of Souls, de 1990. Depois lançaram uns 3, 4 discos mais experimentais, um pouco mais melódico, mais moderno, mais industrial, mais alternativo. Tentaram emplacar o novo som, não deu certo. Em 2001, eles voltaram a pegar a thrash com o disco Violent Revolution, e de lá para cá, voltaram a amadurecer o som, mas sem perder a essência metal. Lógico que tem muito fã que torce o nariz até hoje, porque há uma síndrome no metal e no rock and roll de que o melhor é o início de carreira. Todo mundo quer ouvir a fase clássica e esquece o resto. E o Creator é uma das bandas que passa por isso. Nos últimos 20 anos, eles vêm lançando discos legais, alguns melhores, alguns piores, alguns com grandes músicas, outros mais ou menos, mas vale a pena conferir. Agora, até hoje, tem gente que fica esperando que eles façam um novo Endless Pain, Pleasure to Kill, os primeiros álbuns lá de 1980 e bolinha. Neste disco novo, Hate Overalls, eles continuam uma banda de thrash metal, mas com um pé no heavy metal tradicional, no power metal, umas coisas góticas no meio do caminho, tem umas coisas de coro, de voz feminina. É um disco de metal, de todo quanto é estilo de heavy metal, de metal pesado, de metal extremo e melódico, do que você quiser, dentro de um disco do Creator. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje com os destaques entre os lançamentos de junho de 2022. A gente se vê em breve com mais cenas do subsolo. O que eu mais gostei foi o disco novo da banda Cold, da Noruega, que se chama Svartsin. Já da Polônia, vem a... Porra, Pito. Já da Polônia... Apito. Aí foda. Botaram a porra de uma escolinha de futebol aqui do lado. E o cara não sabe apitar. Além de ensinar futebol, tem que ensinar o cara a apitar. Porque ele fica... Pri, pru. Não tem regra nenhuma no apito dele.